Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, tá? E nós vamos iniciar agora a nossa videoaula de número 15, tá? Para os alunos do 8º ano do Colégio Santa Rita. Gente, hoje a nossa videoaula vai ser uma videoaula relacionada à correção, basicamente do exercício da página 207, tá? Então, automaticamente eu quero que vocês peguem o livrinho de vocês, tá? E coloquem aí na página 207 para que a gente faça a correção de 4 questõezinhas, tá? A gente vai corrigir as questões relacionadas a uma charge que tem aí na primeira questão e relacionada ao texto, né, que fala sobre os artigos da Constituição de 1791, e também nós vamos falar sobre uma tirinha, né, colocada sobre Robespierre. E aí nós vamos finalizar com uma questão falando sobre os rumos que a Revolução Francesa tomou, o que a Revolução Francesa deixou, né, o legado para a gente. Então, peguem o livro de vocês aí, tá? Que aí nós vamos corrigir agora, tá? O nosso exercício. Unidade 2, tema 2, página 207, tá bom? Então, vamos lá. Observe a charge e responda às questões. Olha só, na charge nós estamos vendo 3 pessoas, né? 3 pessoas carregando, né? A gente não sabe se é um saco com pedras, se enfim, estão carregando um peso, né? E do lado tem dizendo assim: cada um suporta o pesado fardo dos impostos e da dívida nacional. As 3 ordens reunidas suportam o peso da sociedade francesa. Vou repetir. Cada um suporta o pesado fardo dos impostos e da dívida nacional. As 3 ordens reunidas suportam o peso da sociedade francesa, né? Charge 1789. A gente vai fazer uma análise, né, dessa charge. Que personagens foram representados nessa charge? Por inúmeras vezes eu falei para vocês sobre como que era formada a estrutura da sociedade francesa. Como que era formada a estrutura da sociedade francesa? Clero, nobreza, burguesia. Se vocês forem analisar, eu não lembro qual foi a videoaula, não sei se foi a 8 ou se foi a 9, né? Ou se foi a 10, não sei, que foi repassado para vocês uns slides sobre Revolução Francesa. O primeiro slide lá sobre Revolução Francesa, ele traz, né, uma charge, né, e lá nessa charge tem um homem lá, né, com a corcunda, né, baixa, e 2 outros em cima, né. Ali representa o terceiro estado sustentando os outros 2 estados. Mas aí na imagem, né, nessa charge que a gente está analisando agora dessa questão, já tem 3 pessoas carregando o fardo, né? Carregando o peso, né? 3 pessoas carregando o peso. E aí você pode fazer aquela ideia, né? Aquela pergunta: mas professor, o que tem a ver aquela primeira charge com aquela que o senhor está me mostrando agora? A ideia é simplesmente de que naquele tempo nós estamos mostrando uma sociedade francesa que existia antes da Revolução. Aqui nós estamos mostrando, né, um grupo de pessoas carregando um fardo só, que eram os impostos. Qual era a ideia? A ideia era de igualdade relacionada a isso. Todo mundo, né, pagar a mesma quantidade de impostos, todo mundo viver, né, de forma igualitária. Se existem determinados impostos, que esses impostos eles sejam divididos para todo mundo e não apenas por um grupo, né, que era o terceiro estado. Então a pergunta está em: que personagens foram representados na charge, né? Foram representados os membros do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Nós temos os 3 estados aí, né? E é possível identificar os personagens, né, através das vestimentas
que eles estão utilizando. As vestimentas que eles estão utilizando são, como é que eu posso dizer? Dá para identificar. O primeiro ali é a burguesia, o terceiro estado. O do meio é o clero e por último é a nobreza, né? Quem quiser anotar aí, né, para sintetizar, para fixar melhor, tá aí a informação. O que a charge representa no contexto da Revolução Francesa, né? No contexto da Revolução Francesa, nós temos um Estado, né, representado pela grande maioria das pessoas, né, representado pelo povo. Esse Estado ele vai pagar, né, uma grande quantidade de impostos, enquanto que os outros dois estados eles têm privilégios, eles são isentos de pagar imposto, então eles ficam lá de boa, lá sossegados, e isso sintetiza aqui na Revolução Francesa. Já o contexto da Revolução Francesa, a Revolução Francesa ela já luta pelo contrário, ela já luta pelo quê? Que todo mundo paga imposto, ou é todo mundo pagando ou não é ninguém, tá? Qual seria o significado da pedra carregada pelos personagens? A pedra são os impostos, né? Mostra as reivindicações, né, do terceiro estado durante a Revolução Francesa, onde todos pudessem pagar impostos de forma igual, por isso estão carregando uma pedra. Então, o significado da pedra, né, a pedra é o imposto, né? Todos vão carregar, todos vão pagar o mesmo imposto, de forma igual. Essa era a luta do terceiro estado. Por isso que lá na Assembleia Nacional Constituinte, o terceiro estado, ele conclamou a convocação dos estados gerais. Lá nos estados gerais eles foram discutir isso. A França estava aumentando os impostos porque teve gastos excessivos em guerras, né? E aí só sobrou para o terceiro estado. E o terceiro estado chamou e disse: olha, vamos nos reunir nessa assembleia e nós vamos discutir isso. Dessa forma foi discutido que o voto deveria ser por cabeça e não por estado. Esse era o interesse do terceiro estado, mas na realidade o voto acabou sendo por estado. O primeiro estado tem um voto, o segundo estado tem um voto, o terceiro estado tem outro voto. E aí sempre ia ficar 2-1, né? Leia os artigos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão para responder as questões. Primeiro eu quero que vocês venham aí para a segunda questão, na 207. Artigo 2, vou ler bem devagarzinho de forma concisa para que todo mundo pegue aí, tá? Artigo 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescindíveis do homem. Esses direitos são liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Artigo 2. Artigo 2º. A lei é a expressão da vontade geral. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade, sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos, tá? Esses dois artigos da Constituição de 1791. Quais os direitos naturais foram destacados nos dois artigos? Nós vamos ter que pegar os direitos naturais dos dois artigos. Aí quando você vai lá no artigo 2 tem, e lá mesmo está dizendo, esses direitos são liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão. Lá no outro tem dizendo, todos os cidadãos são iguais a seus olhos, igualmente admissíveis as dignidades, lugares e empregos públicos, né? Mas se você quiser colocar que nem eu, né? Direito à liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão, né? Até porque são princípios básicos, né? Segundo eles, o homem nasce livre, né? E ele tem direito a ter um lugar para morar, o Estado tem que dar uma segurança para ele e ele tem que resistir à opressão. Por que essa quarta ideia? Essa quarta ideia foi colocada lá na Revolução Francesa, principalmente por conta de que sempre a França foi administrada por monarcas absolutistas. Quem fosse contra o monarca, né, seria preso e ia jogado lá no calabouço e nunca mais saía. Era uma forma bastante opressora. Então a Constituição de 1791 ela já veio pregando totalmente o oposto, né, para que isso jamais voltasse a acontecer. No artigo 6º, estabelece a igualdade de todos perante a lei e o direito de todo cidadão francês aos títulos, espaços, cargos públicos. Ou seja,
O mérito, a partir daí, na Constituição de 1780, da Constituição de 1791, ela tinha como principal ideia: o seu talento individual teria que ser colocado em primeiro plano. Por quê? Porque antes, né, com a nobreza, era por nascimento. O cara nascia, eu sou filho de um general do exército. Eu nasci, aí pelo fato de eu nascer, automaticamente quando ele sair, eu já ocupo o lugar dele ali. Por quê? Porque eu sou um nobre filho dele, então eu já vou ocupar os melhores cargos, né? Com a ideia da Constituição de 1791, isso aí estava abolido, completamente abolido. Não fazia sentido isso mais, tá? Letra B. O artigo 6º representou a derrota da sociedade do antigo regime e a vitória dos princípios burgueses do iluminismo, né? Explique. Na realidade, pessoal, os traços característicos da pré-revolução, né? A gente vai ter lá o antigo regime, né? O antigo regime que coloca o absolutismo como um principal ponto de partida, né, para as sociedades antes da Revolução Francesa. Que ponto de partida é esse? Imagina uma sociedade estamental, que nós temos uma pirâmide, onde lá em cima tem clero, nobreza, embaixo tem burguesia. A burguesia não tem direito a nada, a burguesia só vai pagar imposto, né? E aí, depois, né, os melhores cargos, a isenção de impostos e tudo é mais ligado ao primeiro e segundo estado. Ligado àquela ideia da primeira questão da charge, a gente tem que pensar no seguinte, que é todo mundo, todos pagando impostos, tá? De uma forma igualitária. É uma injustiça muito grande ter apenas uma classe que paga imposto para sustentar outras duas, só pelo fato lá da Idade Média ter aquela ideia de que Deus quis, foi Deus que disse. Então tudo isso aí já era uma ideia falha, tá bom? A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão acabava com a sociedade estamental, essa sociedade que eu acabei de falar para vocês, clero, nobreza, burguesia, onde as ideias iluministas entram na França e ajudam na consolidação de um projeto mais humano, né? Mais igualitário, né? Na terceira questão, eu quero que vocês observem uma tirinha que tem na página 205, tá? Vão lá para a página 205, tem uma história em quadrinhos lá em cima, lá no início. Eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês e olhem na 205. Mãe, estamos fazendo HQS para a nossa aula de História. Mãe, parece legal. Eu vou tratar de Revolução Francesa. Esse é um grande assunto. Talvez seja melhor destacar uma pessoa. E o filho, como? Robespierre? A mãe, você sabe que ele foi executado. E o filho, obrigado por estragar o final. A mãe, desculpe, perdi a cabeça por um segundo. E aí a gente vai lá para a terceira questão, na letra A. Que líder da Revolução Francesa é citado na tirinha? O nome já diz, né? Robespierre. Qual grupo político ele pertencia? Líder dos jacobinos, né? O grande Robespierre, líder dos jacobinos, né? Metido a louco, que promoveu uma série de mortes lá na Revolução Francesa, tá? Qual a sua importância no processo revolucionário? O Robespierre, ele recebeu o nome de o incorruptível, né? Lutava contra a corrupção, era desapegado dos bens materiais, de dinheiro, era um cara que lutava contra a monarquia absolutista, né? Tanto é que ele foi o cara que pediu para o rei ser assassinado, além de ser condenado, né? Foi o cara que encabeçou o período do terror de 1794 até 1799. A França passou por um processo bem pesado, bem complicado, onde muitas pessoas acabaram sendo assassinadas, né? Mortas na guilhotina, tá? E aí o papel dele, um dos principais líderes da Revolução Francesa, era chamado de o incorruptível por seu total desapego ao dinheiro. Chegou ao poder em 1794 e lá ele promoveu uma série de mudanças, né? Ensino gratuito para as pessoas, né? Criou a questão do voto universal, teve também a questão do fim, ele aboliu a escravidão nas colônias, né, da França. Então, uma série de mudanças ele promoveu dentro do contexto
da Revolução Francesa. Ele não era apenas um louco, né, um sádico, não, mas ele tinha algumas ideias, né, que acabaram se permeando e acabaram funcionando dentro da França, tá? Por que ele foi executado, né? Devido às inúmeros problemas que ele levou, né? Ele acabou causando pânico, né? Nós vamos ter aí o episódio da morte do Marat, que era um amigo dele. O Marat era um amigo íntimo, né? Um amigo pessoal dele, e foi assassinado por uma conspiração girondina, onde uma moça chamada de Sophie Corday, ela mata o Marat na calada da noite. Eles eram muito amigos. E aí o Robespierre enlouquece e aí começa a conspirar contra inúmeras pessoas, achar que está todo mundo conspirando contra ele, e qualquer pessoa poderia ser suspeita e acabava sendo assassinada, né, condenada à guilhotina. Então muitas coisas acabaram acontecendo dentro da França e acabou perdendo o controle, né? Ele foi morto na guilhotina por ordem dos girondinos após o golpe em 9 Thermidor, que instituiu o governo voltado aos interesses da burguesia, tá? Explica o efeito de humor na fala da mãe no último quadrinho. Olha, se a gente for voltar lá, né, tem dizendo assim: obrigado por fazer eu estragar o final, né? Ela diz: desculpe, perdi a cabeça por um segundo. Essa história do perder a cabeça, né, a gente até pode imaginar o seguinte: perder a cabeça como? Perder a cabeça no sentido de ela falou no duplo sentido, né? O Robespierre morreu, né? Perdeu a cabeça, né, na guilhotina. Ela fez uma alusão: perder a cabeça por um segundo é esquecer, acabou esquecendo, falou para ele, ou confundiu as coisas, ou isso faz uma alusão, né, à questão de ser guilhotinado, né? Duplo sentido com a expressão perder a cabeça, no geral, a ideia de perder o controle sobre seus atos, né? Falou sem pensar. Porém, faz uma alusão ao modo de como Robespierre, né, e muitas outras pessoas foram mortas na guilhotina. Bora lá. Quarta questão: de que maneira a estrutura social francesa favoreceu a eclosão da Revolução? Gente, imagina viver, né, sofrendo, né, nas garras de um determinado grupo político, passar anos e anos e anos essa estrutura. Nós estamos no ano de 1799 e a França ainda vivia os resquícios do feudalismo lá do século 13, 14, né? Quantos anos, quantas centenas de anos se passaram e aquela mesma estrutura permanecia da mesma forma? A Inglaterra, um país, né, próximo, sofreu uma série de mudanças no âmbito político, administrativo. Então, por que a França, né, não poderia seguir isso aí? O iluminismo entrou dentro da França. A maioria dos filósofos iluministas que nós tínhamos eram franceses. Então, toda essa conjuntura bateu de encontro, né, ao que se existia dentro da Revolução, e aí a Revolução acabou se propagando, né, de uma forma bem forçada, não é nem forçada a palavra, de uma forma bem grosseira, né? A população passava fome, os índices de miséria e de pobreza eram gigantescos, e aí a Revolução ela não teve mais para onde correr, tá? A sociedade estamental, onde 3% da população usufruía de privilégios, né? A população de 100 mil pessoas, 3 mil pessoas não trabalhavam, não faziam nada, usufruíam do bom e do melhor, enquanto que 97 mil trabalhavam para poder sustentar esses outros 3%. É muita injustiça. E aí, índice de miserabilidade da população, né, insatisfação do terceiro estado, principalmente a questão da reforma fiscal, como eu já falei para vocês. Conclamaram a Assembleia para discutir sobre a reforma fiscal, para todo mundo pagar imposto. E aí, aquela ideia que eu falei para vocês, do voto de cabeça, do voto por Estado, e o voto por Estado acabou prevalecendo, tá? Quais os projetos sociais disputaram o poder durante a Revolução Francesa? Vários. Nós vamos ter os monarquistas, que queriam a volta do rei, né? Porque só o rei poderia manter a paz social dentro da França, né? Os jacobinos,
os jacobinos que lutaram por reforma agrária, né, voto universal, e os jacobinos, né, os girondinos, perdão. Então vou colocar na minha mão direita aqui, minha mão direita, né, inclusive aquela ideia que eu falei para vocês, direita e esquerda, na minha mão direita eu tenho os girondinos, né, que lutavam pelo voto censitário, né, propriedade privada, liberdade econômica, liberdade de comércio, ou seja, representando os interesses da alta burguesia. O que é o voto censitário? Só votava quem tinha renda, quem tinha dinheiro, atendendo os interesses da alta burguesia. Do meu lado esquerdo eu tenho jacobinos, lutavam pelos interesses da pequena burguesia, eram radicais, os girondinos eram conservadores, eles lutavam pela reforma agrária, eles lutavam pela abolição da escravidão nas colônias, e eles lutavam por um outro ponto, que era o voto universal. Todo homem maior de 18 anos tinha direito a voto. Então esses eram os grupos que lutavam dentro do contexto da Revolução Francesa, tá? Então, gente, eu fico por aqui, tá? Na próxima aula a gente corrige mais questões, tá? Sobre os temas 3 e 4, e aí a gente discute mais, tá? Um abraço, um beijo, tá? E até mais.